'cause I don't give a fuck what you say. Estamos nós de volta. Parece que deu um problema na minha gravação. Vou ter que gravar de novo esse pedaço, né? Continuando a respeito de Satanás, hoje nós vamos continuar. Agora vamos ler o livro de Ezequiel, no capítulo 28. Vamos falar um pouco sobre ele nesse capítulo, tá bem? Isso vai ajudar mais a entender a respeito de quem é e como é esse ser chamado Satanás. E o capítulo 28, que eu convido você a ler comigo, eu vou começar lendo, tá bem? Porque aqui é a sequência de um outro vídeo. Assista o primeiro e você vai entender o que estou falando. Bem, o capítulo 28, versículo 11 em diante, diz assim: Veio a minha palavra de Adonai. Ah, é mesmo, né? Não, eu fiz, sim. Veio a minha palavra de Adonai. Ser humano, levanta um lamento pelo rei de Zor e diga a ele que Adonai Elohim disse. Adonai Elohim é Deus, Deus o eterno. Você pôs o selo sobre a perfeição. Era cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus, coberto com todos os tipos de pedras preciosas: sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus pendentes e joias eram feitos de ouro, preparado no dia em que você foi criado. No dia que você foi criado, foi preparada essa vestimenta para você. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, nós estamos falando sobre o diabo, né? Satanás. E o que ele era, o que ele foi. Nós vimos isso no vídeo anterior, que ele era um dos filhos de Deus, é um dos filhos de Deus. Ele trabalha para Deus, ele faz um trabalho muito diferente dos outros. Trabalha para Deus assim, ele é usado por Deus para uma função importante na vida de um verdadeiro cristão. Ele faz você gerar em você coisas muito fortes, que só pode nascer com provas que a gente passa, né? Muito bem. Mas lá citei que ele rodeia a terra, que ele tem um trabalho sobre a terra, ele rodeia e percorre a terra, né? E anda sobre ela, né? Lá também vimos que ele só faz algo com um ser humano, com um servo de Deus, se Deus autorizar. E também que Deus chama a atenção dele para qualquer servo que esteja servindo a ele, para que Deus use ele para nos aperfeiçoar, né? Então, ele deixa passar prova, deixa passar lutas, para que você desenvolva mais e cresça mais, né? Nasça sempre algo mais resistente em você. Mas agora, quando nós estamos fazendo essa leitura de Ezequiel, Deus nos revela que esse ser, ele realmente era perfeito, ele era cheio de sabedoria, ele tinha uma beleza, a expressão beleza, né? Usa a palavra beleza aqui. Ele tinha uma verdadeira, vamos falar assim, apresentação, né? Cita aqui que ele estava no Éden, parece que não está mais, né? Estava no Éden, jardim de Deus. Junto com Adão e Eva, ele foi expulso também do jardim do Éden, tanto que Deus colocou outros 2 querubins para guardar com uma espada, né? Eu acho interessante citar isso, que quando Deus colocou 2 querubins guardados com uma espada, você não acha que foi um exagero de Deus? Podia ter colocado um anjozinho mais simples, né? Mas não, Deus colocou 2 poderosos anjos. Qual é o poder, assim? Qual é o mal, assim? Em que aspecto Adão era uma ameaça para 2 querubins? Bastava um mais simplesinho, já tinha poder. Mas não, Deus colocou 2 querubins, que é de uma categoria mais elevada.
e junto com ele uma espada de fogo. Meu Deus, será que Adão era tão perigoso assim? Não, ali não era só para Adão, era também para este querubim aqui que estava no Éden, para ele não tentar entrar lá também, porque a espada de fogo não ia permitir ele entrar naquele jardim do Éden, né? Essa é uma explicação que o irmão Jorge dá, né? Eu espero que você compreenda, né? Não posso dizer que aceite, mas que compreenda. Então, coberto com todos os tipos de pedras preciosas, diz aqui, sádio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, né? 9 pedras preciosas estavam na vestimenta desse ser. Agora você vai entender. Por que Deus ia colocar esse tipo de pedras na roupa dessa criatura, desse ser, né? Pendentes e joias eram feitos de ouro, tudo é feito de ouro, preparado no dia em que você foi criado. Então, qual é o significado disso, né? Aí você vai ver a história de Gênesis, Êxodo, livro de Êxodo, Shemote, livro de Hebreu, que a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, o Hagadol maior, né? O Hagadol, Kohanim, sacerdote maior, a roupa dele, na vestimenta dele, tinha um peitoral que tinha 12 pedras especiais, que representava os 12 filhos de Jacó. Estava na frente do peitoral do sumo sacerdote de embelezamento. E os tudo amarrado fio de ouro. Agora veja, quando o sumo sacerdote aparecia para oferecer sacrifício, orações diante da presença de Deus, ele apresentava com aquela roupa de gala, aquela roupa especial, aquela roupa santificada, e tava as pedras ali no peito, né? Com suas cores próprias, né? Seu brilho, seu valor. Cada pedra representava os 12 filhos de Jacó, né? As 12 tribos de Israel estavam ali apresentadas. Então é assim que um sumo sacerdote tinha que se apresentar perante Deus, tendo no peito, como lembrança, as 12 pedras que representavam os 12 filhos de Israel. Então isso subentende que este anjo ele tinha um papel sacerdotal. Ele tinha um papel sacerdotal. Agora não tem aqui 12 pedras, tem 9. 9 pedras. E é bom lembrar que, isso aqui é interessante, que as 12 tribos de Israel eram filhos do patriarca Jacó. Jacó. Né? E das 12 pedras, o Arão era um dos filhos de uma das pedras, que era Levi. Então as 12 pedras, uma delas representava Levi, a tribo de Levi. A tribo de Levi, não, eu vou discordar, porque me perdoe. Embora existisse a tribo de Levi, possa ser que não significasse a tribo de Levi ali, né? Porque entrou Manassés e Efraim na contagem das tribos, né? Então, isso é bom, me perdoe nessa questão aqui. Mas ali estavam as pedras dos filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, este anjo, este querubim sacerdotal, ele tem no peito dele, na vestimenta dele, 9 pedras preciosas. Podemos entender que representa uma família de anjos, arcanjos, não sei, e ele se veste com essas roupas, justamente com as 9 pedras. Então é um detalhe que a gente não sabe muito, não tem por dentro, mas fazendo uma comparação com a vestimenta do sumo sacerdote Arão, como sacerdote da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, na sua roupa estava representado as 12 tribos. Provavelmente, este anjo, este querubim, ele também representa 9, abre aspas, tribos, né? E está ali oferecendo intercessão diante do Altíssimo, muito bem vestido diante de Deus, né?
muito bem vestido. Coloquei-o no santo monte. No santo monte, eu considero que o monte aqui seria Zion, né? Zion ou Sião? Sião, Monte Sião Celestial, né? Monte Sião, monte lá de Deus, onde ele estava nesse lugar, onde há uma aproximação com o Eterno, né? Você ia e vinha entre pedras de fogo, né? Era perfeito em seus caminhos. Isso aqui é interessante demais. Isso é interessante demais. A gente, para servir a Deus, tem que andar com a perfeição nos seus caminhos. O cuidado, nós temos que ter o cuidado para fazer as coisas certas, direitas. Obedecer verdadeiramente a Deus, de todo o coração, né? Desde o dia em que foi criado, aí ele diz aqui, até que a injustiça foi encontrada em você. Então aqui cita a Bíblia que esse ser cometeu uma injustiça, nessa linguagem, né? Essa palavra. Vamos prosseguir aqui. Mas já deu para entender que ele tem um papel sacerdotal, e na sua vestimenta sacerdotal, na semelhança de Arão, ele tem 9 pedras, sendo que Arão tem 12. Agora eu quero chamar a atenção no seguinte fato. Na vestimenta de Arão, ao citar as 12 pedras, talvez tenha referência aos 12 meses lunares, as 12 tribos de Israel, aos 12 meses lunares, porque também isso é santo para Deus, o início de uma lua nova, de um novo mês, há uma oferta ao Senhor, há uma reverência a Deus, por ele dar mais um mês para a pessoa, através do ciclo da lua, né? Então, possa ser que significa os 12 meses lunares também, né? Que é 12 meses de luz da lua, né? 12 meses, que é a maneira de contar o tempo, a lua participa disso, dessa festa sagrada, né? Nesse caso aqui, ele tem 9 pedras, 9, abre aspas, tribo espiritual lá que não sabemos o que era. Estava na vestimenta dele, quando ele andava nos caminhos do Senhor, né? Então ele tem um papel tipo assim sacerdotal, muito importante isso aí, esse detalhe aqui. Tudo aquilo que um sacerdote Arão fazia no tabernáculo de Deus, ele fazia também no monte de Deus. Então esse ser. Agora outro detalhe, quando faz uma referência ao rei de Tiro, ao rei de Tiro, indica que ele também é rei. Ele é rei e sacerdote. Então esse ser, esse querubim mencionado aqui, ele é rei e sacerdote, né? Mas é um dos reis, porque Deus tem muitos reis na sua corte celestial. Deus pode fazer muitos reis, mas esse aqui também é um rei e sacerdote. É uma referência ao ser que a gente chama de Satã, né? Satanás. Bom, aí tem mais um detalhe aqui para a gente prosseguir. Fala assim, no versículo 16 em diante. Quando seu comércio cresceu, a expressão comércio, e começou a vender coisas. Quando seu comércio cresceu, você se tornou cheio de violência. E dessa forma, pecou, né? Então está aqui o problema. O problema é que ele começou a vender, né? Tudo que sabia, tudo que tinha, todas as suas riquezas, para aumentar mais as suas riquezas. E aí começou a pecar. Você encheu-se de violência. Começou a ver a violência, né? Você fica muito rico, poderoso, você manda, desmanda, você passa por cima das pessoas, você não respeita as pessoas. Esse é um perigo de quem está crescendo, né? E ele cresceu muito no comércio dele, vendeu para muitas pessoas, né? Agora, eu quero lembrar um fato assim, importante sobre a violência, é que na tribo de Israel, eu falei as 12 tribos, né? Aí você pega o número 12, você soma 2 mais 1 é 3. E 3 representa o terceiro mandamento de Deus, que é santificação do nome de Deus. Santificar o nome de Deus, né? Então, a nação de Israel, o sumo sacerdote, ele tem por obrigação exaltar a santificação do nome de Deus. Então,
Isso é mais ou menos o que podemos discernir das 12 pedras na frente do sumo sacerdote. E por sinal, eu até citei aqui, que as 12 pedras que representam os 12 filhos de Jacó, tem uma história intrínseca, que é a venda de José para o Egito. Né? Você vai ver a história de José nas 12 pedras. Né? E as 12 pedras foram que venderam 10 venderam né? 10 venderam né? Você vai ver ali que, ao mais tarde, uma pedra perdoa as 10. Né? Perdoa as 10 na hora do encontro de José com os seus irmãos. Perdoa eles. Eles recebem perdão, eles pedem desculpa naquele momento, ficam felizes, são abençoados, tudo bem. 17 anos depois desse encontro, 17 anos depois, quando morre Jacó no Egito, os seus irmãos, ao voltar para o Egito, eles começam a ter consciência que a importância deles mesmos agora tomar uma atitude de pedir perdão a José. Então eles se reúnem com medo, dá um medo sim. Será que José pode querer se vingar de nós agora que nosso pai morreu? O Jacó recomendou que eles mesmos fossem até José e se humilhasse e pedisse perdão verdadeiramente, se arrependesse. Né? Aí eles chegam lá com José e diz: José, estamos aqui para ser teus servos. Nós fizemos mal a ti, estamos prontos para te servir. O que você quiser que a gente faça, a gente faz. Nos perdoe o que fizemos com você. Então, ali consagra, né, a mudança total dos 10 irmãos de José e o reconhecimento do grave erro que eles cometeram. Embora José já os havia perdoado. Mas, porém, José não viu neles, não viu deles um pedido voluntário de perdão. Né? José esteve disposto a perdoá-los incondicionalmente. Mas agora eles mesmos tomam a atitude de pedir a José perdão verdadeiramente. Já estavam 17 anos passado o tempo do primeiro encontro. Né? Então, aquelas pedras ali no peito do sacerdote Arão, elas têm uma força extraordinária por causa do evento que esses homens viveram. Né? E ali ficou nítido a importância do perdão, da humildade, que nós erramos. Tem tudo a ver com sacerdócio. Né? Nós erramos mesmo, nós pedimos perdão, coisa assim. Agora, vamos falar das 9 pedras deste anjo, esse querubim que está na sua vestimenta. Né? Olha só uma coisa interessante. O número 9 lembra o 9º mandamento de Deus. Diz assim: não levantará falso testemunho contra o teu próximo. Então, o 9º mandamento, ele implicitamente ele nos ensina a falarmos sempre a verdade. Então, a vestimenta desse anjo, desse querubim, com 9 pedras preciosas, indica que ele tinha a característica dele era a verdade. Ele era verdadeiro. Ele falava a verdade. Então, veja você a mudança. Onde foi que ele mudou? Foi justamente aí, na verdade. Ele começou a mentir, né? a deixar de falar a verdade. Então, é importante falar a verdade. Viu? No momento que você começa a mentir, você começa a perder o brilho da sua pedra, o brilho que você tem. Você começa a entrar numa escuridão. Você mente, você engana as pessoas. Então foi aí o erro deles. É justamente o erro de enganar, de mentir. Foi aí, multiplicou o seu comércio. Por sinal, muitos comerciantes, eles vendem a base da mentira, né? Eles falam mentira do seu produto, enganam as pessoas, porque querem vender, querem ficar ricos. Né? Não vendem produto excepcionalmente perfeito, bom, sempre engana. Então, aí foi a queda dessa criatura, ele abandonou a verdade. Né?
E se você for olhar o Evangelho de Jesus, no livro de João, capítulo 8, lá Jesus diz que essa criatura, ele é mentiroso, é o pai da mentira, né? Ele não ficou firme na verdade, não ficou firme na verdade. É uma referência a essa criatura. Temos que ficar firmes na verdade, falar sempre a verdade, né? Porque a mentira é o começo da queda. Eu sempre peço a Deus, Senhor, não deixe eu falar o que não for verdade, né? Não me deixe mentir, fecha a minha boca. Sempre temos que pedir a Deus isso, porque mentir é muito fácil. É rápido que cometemos deslizes, mas é aí que começamos a nossa queda, como ele caiu. Ele caiu dessa forma, deslizes pequenos. Entendeu? Então, esse texto é muito importante para entendermos a queda dessa criatura. Eu vou prosseguir por causa do tempo, a leitura. Quando seu comércio cresceu, você se tornou cheio de violência e dessa forma pecou. Portanto, eu lancei para fora, desonrado da montanha de Deus. Eu lancei para fora. Não havia condições desse ser que já estava maculado com a mentira continuar num ambiente divinamente perfeito, o monte de Deus, onde lá tem a arca da aliança, né? E na arca da aliança tem a voz de Deus. E uma das vozes de Deus é o capítulo, é o nono mandamento. Não levantará falso testemunho contra o teu próximo. No momento que você começa a levantar falso testemunho, você abandonou a verdade. Aí você não pode mais ficar ali. Você é lançado para fora. Ele foi lançado para fora, né? Aí diz mais: portanto, eu lancei para fora desonrado da montanha de Deus. Aí ele usa a expressão aqui: eu o destruí, querubim protetor. Ele usa a expressão eu o destruí. Acho que é assim, dentre as pedras de fogo. Ele não teve mais fogo, não teve mais a luz divina, não estava mais sobre ele. Ele foi destruído naquele instante, né? Mas não deixou de existir. Mas Deus promete aqui destruí-lo, né? Seu coração ficou orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor, né? Contudo, eu lancei ao chão, né? Ao chão, à terra, ao solo, né? Então nós estamos aqui, vou beber um pouquinho de água, bendito seja o nome do Senhor por essa água. Então nós vemos aqui que ele é rebaixado, Profeticamente está se falando isso, né? Mas não quer dizer que já tinha acontecido lá naquele tempo. Aí, eu destruí, né? Fiz de você um espetáculo diante dos reis. Opa! Fiz de você um espetáculo diante dos reis, por causa de seus muitos crimes no comércio desonesto. Desonestidade, mentira. Você profanou seus santuários. Portanto, fiz sair de você um fogo que o devorou. Eu fiz as cinzas do chão. Eu o reduzi às cinzas do chão, à vista de todos os que o podiam ver. Todos os que o conhecem entre os povos ficarão espantados com você. Você é um objeto de terror e não existirá mais. Tem a ameaça de Deus aqui. Uma ameaça não, é uma ameaça certa, né? Que ele vai chegar a um ponto de não existir mais, né? Então, nós estamos aqui falando dessa criatura, aumentou sua violência, sua desonestidade, seu comércio desleal. Aí Deus propõe-se o destruir, o expulso, lança do monte para o chão, para o solo, digamos, para a terra, né? Fala que vai lançar ele para a terra. Ele não existirá mais entre as pedras de fogo,
ao lugar que ele estava, no santuário de Deus. Agora, veja bem, ele humilha diante de outros reis, tá? Portanto, ele vai ser humilhado diante de outros reis. Portanto, fiz sair de você um fogo que o devorou, né? Que o reduziu a cinzas no chão. Olha, o que acontece é o seguinte, essas criaturas, esses seres angélicos, eles são, bem dizer, imortal, né? Assim, mortal são, todos são. Todos os anjos são mortais, mas não como nós, porque nós aqui morremos, temos 70 anos, morremos. Mas os anjos no céu, eles morrerão sim também, quando chegar a hora. E eu vou explicar isso mais em detalhe, mas enquanto não chegar esta hora, que ainda não é hora para nada desaparecer, eles viverão, 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 viverão. Mas eles também têm que obedecer mandamentos, têm que obedecer leis e regras. Se não obedecer ou se desobedecer, vai nascer neles a violência e a injustiça, como aconteceu com este anjo. E quando acontece isso, eles são separados, correndo o risco de serem lançados, que vai acontecer, lançados na terra, né, para serem destruídos. E de que forma vão ser destruídos? Aí o texto diz, Deus vai fazer nascer um fogo dentro deles, um fogo dentro deles que vai consumir eles. É o fogo do próprio Espírito que está neles. Vai consumir eles. E assim eles ficarão em cinza. Então, aparentemente, o texto de Ezequiel mostra-nos que a respeito desta criatura poderosa, este ser que a gente chama de Satanás, ele tem um papel de rei e um papel de sacerdote. A roupa dele o descreve assim, uma beleza que ele tem. Ele é um rei e sacerdote. É um rei sacerdotal. Ele está sempre à frente de muitas coisas, como um sacerdote está à frente de uma igreja, como o sumo sacerdote está à frente da nação de Israel. E ele tinha na sua vestimenta 9 pedras, que representavam a verdade. Então ele tinha que viver a verdade, ensinar a verdade. No dia que ele ensinou um engano, a verdade acabou. Né? Aí virou aquele mandamento, né? De mentira, de calúnia, mentiroso, enganador. Então nós temos que falar sempre a verdade. Porque Jesus ensinou no livro dos Evangelhos que quem fala mentira é filho do diabo. E o diabo é o pai da mentira. E a Bíblia também fala que não há engano na boca do servo do Senhor. Nós não podemos falar a palavra de engano. Nós temos que tomar cuidado para não ter engano. Mas é difícil, né? A gente sempre quer a colher de escapole, mas corramos para corrigir, para não sermos tidos como mentirosos, né? Então essa criatura aqui, ela tem aqui uma promessa profética do Ezequiel, que ele seria lançado para a terra, e que aqui na terra ele seria consumido por um fogo que nasceria dentro dele e o consumiria. Então isso aí nós vamos entender num outro relato que eu vou contar para você, num outro vídeo. Eu vou explicar a visão. Agora a visão que eu vou explicar é de, vamos dizer, não, eu vou explicar ainda a visão de Apocalipse capítulo 12, que fala sobre este lançamento dele para a terra. Nós vamos ler isso aqui, tá bem? Vamos ler, vamos entender isso nas nossas mensagens. Mas eu quero explicar um pouquinho sobre como é a aparência dessa criatura, como reconhecer ele, né? Vamos voltar ainda para o livro de Ezequiel, no capítulo 1. Mas eu vou deixar isso em outro vídeo, para não ficar muito grande, ok? Muito obrigado, dê o like e compartilhe essa mensagem, que eu espero que ela foi edificante para a sua fé, por tudo que foi mencionado